Fala, galerinha, e fala, dinossauros! Bem-vindos a essa super live com o Dr. Ricardo Petracco, que é cardiologista aqui em Londres, super brasileiro, representando a gente aqui. Ele trabalha para Imperial College e ele trabalha também fazendo angioplastias e consultas, obviamente, relacionadas ao coração. E foi um bate-papo entre nós que decidimos fazer uma live informando vocês sobre o Covid-19 e como pode vir a afetar o seu coração, que eu acho que é uma coisa que todo mundo quer saber, né? Então, bem-vindo, doutor. Obrigado, Priscila. Live. Se você puder só se introduzir um pouquinho, logo a gente já fala com a galera que já está entrando. Tá bom, Priscila. Obrigado pelo convite. Como tu já falou, meu nome é Ricardo Petracco, eu sou gaúcho, como vocês podem, de repente, notar pelo meu sotaque, que eu não perdi ainda, mas já estou aqui há 16, 17 anos, mais ou menos o mesmo tempo que tu, né? Isso, vai fazer 18 anos em janeiro, eu. Isso, e sou cardiologista aqui, já cheguei em 2006, então o treinamento aqui para cardiologia ele é pequeno, durou só 12 anos para mim. Então agora faz 2 a 3 anos que eu sou consultor. E claro, minha realidade aqui são pacientes britânicos, mas é sempre bom ter contato com o povo brasileiro, né, com o público brasileiro, mesmo que seja virtualmente. Nossa, grande honra ter você aqui com a gente, ainda mais brasileiro tão bem conceituado aqui. Eu já vi você em vários jornais falando, você publica também coisas sobre saúde, sobre o coração, então a honra é toda minha. Galerinha, bem-vindos à live. Eu gostaria de saber o seguinte, muita gente já entrando aqui, já temos mais de 100 pessoas, muito obrigado por vocês serem pontuais, né? Eu acabei me atrasando aí 1 minuto, 2 minutos, peço perdão. E da onde vocês estão? Oi, Luan, oi, Narciso, oi, Daniela, oi, Gabriela, oi, Gislane, oi, Ana Maria, Célia, Patrícia, nossa, muita gente entrando. Você consegue ver os comentários, doutor? Eu teria que entrar no Facebook num outro device aqui, não é isso? Tô vendo aqui já, ó, beleza. Você tá no seu laptop ou no seu telefone? Eu tô no meu laptop. Onde é que eu vejo os comentários? Onde diz comentários? Achei, apertei no botão certo agora. Aí, foi. Isso aí, os comentários. Galera já, Belém do Pará, Manchester, em Londres, a Célia, Portugal, São Paulo, pessoal que mora em Londres, a Quênia. Então, temos uma representação muito boa, gente do mundo todo, em vários lugares do Brasil. Uruguai, nossa, muito bacana. Perto de onde eu moro, sou de Porto Alegre, você tá mais perto do que aquele ali é gaúcho, eu acho. São Caetano do Sul aí, ó. São João Caetano do Sul. São Paulo, São Gonçalo, Rio de Janeiro, Santos, São Paulo, Londres. Que maravilha, gente. Que alegria ver vocês aqui com a nossa live. Vai ser uma live, eu vou falar para vocês como é que essa live vai funcionar, tá? Primeiramente, eu vou bater papo com o doutor, que eu já sei que as meninas estão nervosas, porque ele é, sim, um super gato, e eu já recebi mensagem das meninas dizendo que vão entrar para ver a live só porque ele é gato. Bom, bem-vindo, mas, doutor, você é casado, é isso? Infelizmente. Na verdade, felizmente. Ela tá me ouvindo do outro lado lá, então eu sou muito bem casado. Você tem filhos? Tenho 2 guris, 9 e 5 anos, e um cachorro. Ai, gracinha. Mas a gente podemos apreciar a sua beleza pela tela, sem problema. Claro, amor platônico pela internet. Ótimo. Então, gente, graças a Deus, ali, ó, verdade, gatíssima, Ana Maria já tá, todo mundo. Porque... Então, gente, eu tô organizando essa live, aí super divulguei a live, né? Eu falei, nossa, vai ter live com o super doutor Ricardo Petracco, não sei o quê. Obviamente, coloquei uma fotinha dele, fiz um vídeo. Cara, eu recebi mais mensagem falando que ele era gato do que mensagem perguntando sobre o coração. O importante é o conteúdo. Pois é. Então esquece aqui que ele é bonito e olha, vamos olhar no interior e no conhecimento dele. Beleza interna, exato. Pois é, 12 anos no particular, estudando 12 anos. Isso depois de você ter feito medicina. Você fez medicina aqui ou no Brasil? Não, eu fiz medicina no Brasil. Eu entrei em medicina em 97, me formei em 2002. Uhum. Daí fiz 3 anos de residência de medicina interna em Porto Alegre. Uhum. E depois vim para cá em 2005, 2006. E daí me virei consultor em 2018. Ou seja, eu comecei a estudar, na verdade, em 97. Foram 21 anos de... Não para, né? Não para, exato. Não para de estudar
até o paramédico também. Se a gente perdeu o fio da meada, não consegue tratar ninguém, não entende nada. Então, é sempre muito estudo. E viemos aqui hoje para poder esclarecer sobre o Covid e o coração. Então, como é que vai acontecer? Eu vou bater papo com o doutor, sou eu e ele, mas vocês, obviamente, bem-vindos a fazer comentários. E quando tiver mais ou menos nas últimas meia hora da live, tá? Então, eu vou conversar com ele meia hora, e mais ou menos nas últimas meia hora nós vamos responder perguntas de vocês, tá? Então, se você colocar a pergunta agora, eu não vou conseguir ler, tá bom? Então, vai chegar no final da live, onde eu vou falar para vocês, galera, perguntas, tá? Eu já vi que tem gente perguntando se o doutor atende no particular. Você atende paciente no particular, doutor? Aqui em Londres, sim. Eu não atendo mais no Brasil, não tem mais nem registro aí, mas em Londres, atendo no NHS no particular. Então, ele atende pelo NHS, que é o SUS daqui, e também atende no particular. Para quem não segue ele ainda no Instagram, o Instagram dele é Ricardo Petraco. Não sei por que ele não colocou doutor lá. Então, não coloca doutor Ricardo Petraco, coloca Eu Ricardo. tenho uns 5 milhões de seguidores no Instagram, mais ou menos, vocês vão ver 5 lá. 5 milhões, né? Mentira. Eu sou muito atrasado nesse mundo virtual. Tá vecando, gente, tá, gente? Não é verdade. Mas, por quê? Ele não tem tempo de ficar na internet, né? Porque ele tá operando pessoas, ele tá salvando vidas, e ele é pai de 2 crianças e é casado com uma linda esposa. Então, ele não tem tempo de ficar entrando no Instagram. Só que ele tá querendo justamente crescer esse lado para poder ajudar e educar as pessoas. Então, estamos batendo papo aqui, mas quem está no Instagram é Ricardo Petraco, tá? Eu coloquei o nome dele lá no Instagram e no Face. Você tem página no Face ou ainda não? Tenho, sim, sim, eu tenho 40 anos, eu vim do Facebook antes do Instagram, né? Você Pelo tem amor de Deus. particular, você não quer todo mundo no teu perfil particular. Você tem que ter uma entendi, eu tenho que fazer a página profissional. Não, isso está muito complicado, eu vou fazer. Eu vou ter que ajudar esse doutorzinho, porque ele salva a vida, mas não sabe fazer rede social. Se preocupa, tu tem duas, né? Tu tem 2 páginas, né, Priscila? Hã? Tu tem 2 páginas, né? Tu tem a Então, tua Coreia. A gente tem que separar as coisas, porque senão fica muito, muito complicado para, né? Eu tenho o meu perfil particular, que é a minha família e meus amigos. Eu tenho meu perfil profissional, a minha página profissional, que uma coisa não tem nada a ver com a outra, é tudo separado, né? E o meu Instagram, eu só tenho Instagram profissional, eu não tenho Instagram pessoal. Tá. Porque eu já tenho 38 anos e também eu sou da era do Facebook, assim, eu só uso Instagram porque eu preciso. Sim, tem gente de 20 e poucos que nem tem página no Facebook, né? Os caras estão me dizendo. Né? Por isso que eu fiz o Instagram, porque aí eu também consigo alcançar aquele público mais jovem, né? Bom, vamos começar a falar do Covid, que todo mundo odeia o Covid, ninguém aguenta mais falar do Covid, mas quando fala, ninguém fica doido, vai todo mundo lá ver o que está acontecendo sobre o Covid. É uma coisa meio assim, é uma relação de amor e ódio com esse assunto. Exato. Bom, obviamente, quem está vendo essa live sabe quem eu sou Priscila Paramédica, me formei em 2014, moro aqui no Reino Unido há quase 18 anos, e eu trabalho na área da frente mesmo, atendendo os pacientes, e atendi muitos pacientes com Covid, e para quem já me segue sabe a minha história. O doutor Petraco é cardiologista, também atendendo pacientes devido a sequelas de Covid, com problemas afetando o coração devido ao Covid, e é isso que a gente vem conversar. Doutor Petraco, a minha pergunta para você é: todo mundo que tem Covid-19, que sofre de Covid-19, vai ter problema no coração? Boa, excelente pergunta. A mais importante delas, né, Priscila? E a resposta bem simples é não, né? Então, a gente estima que daqueles pacientes que têm Covid grave, que a gente chama, né, que chega aí para o hospital, em torno de 10 a 20% vão ter algum tipo de comprometimento do coração. E desses, só uma pequena proporção vai ter um acometimento grave, ou seja, um problema clínico relacionado a isso, problema do coração não conseguir bombear o suficiente, ter que ir para unidade de tratamento intensivo, ou o coração simplesmente parar e falhar como bomba. Então, a grande maioria dos pacientes que tem Covid, que tem algum tipo de problema cardíaco, tu nem se detecta clinicamente, tu só consegue detectar isso com um exame de sangue, ou com um exame de imagem, uma ecografia do coração. E isso é uma proporção relativamente pequena dos pacientes internados. Então, se tu pega
dos pacientes internados com Covid, ou seja, aqueles que estão demonstrando a forma mais grave do Covid. Isso. Desses pacientes, entre 10% e 20% podem apresentar um problema cardíaco, é isso? Exato. Então, assim, é que depende muito também de onde tu olha isso, porque tem países que internam qualquer paciente com Covid. Tem uma gripe, uma febre, uma falta de ar já interna. Então, aqui, na verdade, principalmente no começo, tu vai te lembrar, né, Priscila, nem todo mundo conseguia chegar no hospital e os hospitais estavam lotados, então se internava só aquele paciente que realmente precisava de uma cama hospitalar, de um leito hospitalar, então um paciente mais grave por seleção. Então, desses pacientes, em torno de 10 a 20% tem evidência de acometimento cardíaco ou do coração. Então, se tu pega e tu extrapola isso para o pessoal que está em casa, mesmo que tenha Covid, com um pouco de febre e uma dor no corpo, a proporção é muito, muito, muito menor. Então, o objetivo dessa discussão aqui não é assustar todo mundo, né? Dizer que alguém está com Covid, com falta de ar, vai ter algum problema no coração. Então, essa não é o objetivo. Eu diria que a estimativa do ponto de vista de pacientes assintomáticos ou com sintoma leve na comunidade é muito menos do que 1% dos casos que vão ter alguma evidência de acometimento do coração. Ótimo, é por isso que eu queria começar nisso, para as pessoas não se assustarem, gente, né? Como o doutor está falando, é uma porcentagem muito pequena de pessoas que têm o Covid que vai ter um problema cardíaco. Mas existe, tá? Então é por isso que a gente está fazendo essa live. Outra pergunta que eu queria te fazer, doutor, eu tratei uma paciente que teve Covid há mais ou menos um mês atrás, e ela voltou a ligar para a ambulância com muita dor no peito e não conseguia respirar direito quando estava deitada. A dor melhorava quando ela estava sentada. Eu fiz um eletrocardiograma nela que mostrou o que a gente chama de ST elevation globally, que eu não sei falar isso em português. O eletrocardiograma dela mostrou que ela estava com problema cardíaco, mas relacionado a uma infecção cardíaca. Então, a gente levou ela para o hospital, obviamente, passamos para o hospital que ela teve Covid, e ao chegar no hospital, o médico falou para mim, já vimos isso antes, pessoas agora apresentando com uma infecção cardíaca e que já melhorou do Covid, né, e agora está com essa apresentação. Você já viu isso também? Sim, a gente vê bastante isso, porque como tu falou, Priscila, o meu trabalho principal é quando eu estou de plantão, eu atendo pacientes que chegam com infarto. Então, paramédicos como tu, Priscila, vão lá, pegam o paciente com dor no peito e levam para o centro de atendimento cardíaco, de ataque cardíaco, e cardiologistas e meu time vão estar lá para tratar o paciente com infarto. O que acontece é que muitos desses pacientes se apresentam com dor no peito e com alterações no eletro, como tu falou, que é a elevação do segmento ST no eletro em português, que tem uma apresentação muito parecida com infarto, e na verdade é essa inflamação ao redor do coração que chama de pericardite. Então, de vez em quando a gente vê uma pericardite chegar no hospital que parece um infarto, e a gente obviamente não trata como infarto, e o que o Covid fez foi aumentou isso muito, de forma assim, 3, 4, 5 vezes mais. Então, durante aquele pico de maio, junho, a gente via, olha, não diria todos os dias, mas quase todos os dias tinha uma ambulância, uma paramédica como tu, trazendo pacientes para o hospital, dizendo, olha, eu acho que é um infarto, porque o eletro parece um infarto, realmente, e não é até tu ver o paciente, conversar com ele, ver que tem uma síndrome de infecção, fazer uma eco e ter um pouco mais de experiência para ver que, na verdade, é pericardite, é a inflamação essa que tu falou. Então, é realmente muito comum, e esse foi um dos grandes desafios no começo, porque tu imagina, né, Priscila, quando esses pacientes chegavam para nós altamente infecciosos, se alguém tem pericardite, tem uma doença sistêmica com febre, tosse, ele é altamente infeccioso. E o nosso tratamento de infarto é levar o paciente para a sala de cateterismo e fazer um cateterismo para desobstruir a artéria. E é um procedimento de alto risco, a gente chega muito perto do paciente. Então, no começo, os pacientes chegavam aparentemente com infarto, e na verdade era Covid. Então, teve toda uma reeducação de todo o time aqui do laboratório de hemodinâmica e dos cardiologistas e médicos de emergência para se proteger e não assumir que esses pacientes cardíacos que chegavam para nós, na verdade, eram pacientes Covid, né? Então, foi um aprendizado muito grande. A gente teve que aprender na marra e na tosse a se proteger desse paciente. Então, o que tu descreveu é relativamente típico
desse tipo de inflamação pós-viral, que chama, né, que a gente chama de pericardite? Eu já vi, obviamente, já vi pericardite várias vezes na minha profissão, porque realmente é uma infecção que dói muito e se apresenta muito parecida com um ataque cardíaco. Mas, como você falou, existem outras. Você saber o histórico do paciente é muito importante. No nosso caso, quando o paciente está com pericardite, ele mostra como é que é? O ST, elevação. Eu não sei falar Isso. em português, porque eu sou Elevação do segmento ST do eletro, Isso, elevação do ST do eletro é global. Então, assim, é por isso que eu sei diferenciar, porque você tem um paciente que às vezes está com uma febrícula, tem outros sintomas, tipo, quando sentar melhora, mas se deitar piora, certas coisas assim, que é clássico do pericarditis, que a gente fala, do pericardite. Só que, antes do Covid-19, qualquer pessoa que tinha essa elevação global no eletrocardiograma, nós sempre levávamos para o hospital especialista do coração, que aí vão ver médicos altamente capacitados como você, que você não é um médico normal, você está acima, né? Você é especialista do especialista, né? É isso que as pessoas têm que entender. Temos os médicos normais, aí vai subindo, vai subindo, vai subir. Lá em cima tem o doutor Ricardo Petraco, tá, gente? Não só para dizer que ele não é um cardiologista básico, mas ele tem aí uma São papéis diferentes, né, Priscila? Porque, na verdade, o grande herói de toda esse Covid agora foi os médicos de emergência e vocês, os atendimentos primários, que são os que viram os pacientes chegando, os pacientes sujos, que a gente chama, né, cheio de carga viral alta. Então, nós, na verdade, estamos relativamente blindados a isso, porque a gente vê aquele paciente que parece ter problema cardíaco. Então, são papéis totalmente diferentes. Eu não vejo muito paciente de emergência, fora aqueles que têm suspeita de problema cardíaco, né? Apresentação cardíaca, exato. E só para explicar para quem está assistindo aqui, quer saber o que é o pericárdio, você podia explicar de uma maneira... Porque, assim, então, nós temos o miocárdio, que é o coração, que é o músculo cardíaco, miocárdio. Aí temos o... Explica. E o pericárdio é aquela camada de tecido conjuntivo que a gente chama, que fica ao redor do coração, que funciona como, na verdade, uma proteção, é um saco de proteção do coração, que protege relativamente a choques e traumas. Mas que, na verdade, não tem tanta função assim quanto o miocárdio, que é o que contrai, que bombeia o sangue mesmo. Só que existe entre os dois espaços do pericárdio, dessas camadas, existe um fluido que é normal ter, que em pacientes, às vezes com doença viral, existe uma inflamação nesse fluido e o paciente desenvolve uma pericardite, né? Então, a inflamação do pericárdio, desse tecido em volta do coração, é o que a gente chama de pericardite e é o que, na verdade, tem muitos vírus que causam pericardite, o Covid não é o único. A gente vê isso seguido com doença viral e é tão comum que a gente nem dá muita bola. Se o paciente chega com pericardite viral na emergência, ele é jovem, ele está bem e os exames são relativamente normais, o paciente nem precisa ser admitido no hospital, ele vai para casa. O problema do Covid é que agora, é claro, ele vem com todo um quadro de infecção e de febre e às vezes com insuficiência respiratória, e a pericardite é só um dos achados desses pacientes, né? E o pericardite, nesse caso, é tratado o quê? Com antibiótico ou outro tratamento? Não, na verdade, o tratamento da pericardite, ela é ou só com medicações sintomáticas, a gente chama, né, paracetamol, remédio para dor, ou com algum tipo especial de anti-inflamatório, às vezes se dá esteroide, ou uma medicação que chama de colchicina, que alguém deve conhecer, porque se usa para gota, cada vez se usa mais para esse tipo de pericardite, principalmente se é uma pericardite recorrente, se tu teve uma vez, daí tu pode ter alguns anos de novo. Tem pacientes que voltam com mais de uma pericardite num período de semanas. Então, esse a gente tende a dar um outro tipo de inflamatório que chama de colchicina. Interessante, né? Então não tem nada a ver com bactéria, não é uma infecção bactéria jamais, é sempre uma infecção causada por vírus. Em teoria, pode ser causada uma bactéria, mas é tão raro que eu, por exemplo, nunca vi na minha prática. Que legal isso. Tá vendo? Isso eu não sabia. Eu vejo, às vezes, pessoas que têm infecção dentária, infecção bucal, e que a bactéria acaba entrando na corrente sanguínea e pode vir para dar uma pericardite. Eu achei que fosse mais um caso assim.
Mas daí é outro tipo de infecção, Priscila. Daí é o que chama de endocardite infecciosa, que é quando a bactéria infecta a válvula do coração. Isso é uma doença muito mais grave e muito mais sinistra, que daí sim precisa de antibiótico por 4, 6 semanas no hospital. Mas é uma doença relativamente diferente, na verdade totalmente diferente da pericardite. A única coisa parecida é o itch, e que é no coração também. Inflamação. Muito interessante. E só explicando para as pessoas, quando eu levo o paciente para o hospital, onde ele vai encontrar médicos como o Dr. Ricardo Petracco, o paciente já passa por uma avaliação pelo paramédico, a gente faz todos os testes possíveis, inclusive eletrocardiograma, que o paramédico consegue ler, e quando chega lá no hospital especialista do coração, outros testes são feitos para averiguar as suspeitas do paramédico, porque a gente, infelizmente, ainda não tem ultrassom, eu não posso fazer ultrassom cardíaco, eles também fazem ecocardiograma, então eles podem fazer outros exames para poder realmente ver o que é. Porque o paramédico, ele não diagnostica nada, nós temos suspeitas, mas para diagnosticar qualquer coisa, precisa de vários exames sanguíneos e vários testes que nós não fazemos ainda, na arena pré-hospitalar, pelo menos não os paramédicos. Acho que alguns médicos, né, que trabalham na área pré-hospitalar podem fazer, mas o paramédico normal não está fazendo isso ainda. Mas vai fazer, vai chegar, né? Os exames de ultrassom hoje em dia tu pode fazer com teu celular, tu pode fazer isso tendo o equipamento correto, né? Então, vai chegar. E na verdade, assim, ó, Priscila, tu nunca chegou a trabalhar com paramédico no Brasil, eu acho, né? Então, todo esse profissional paramédico que fica paramedicina ao redor do médico, que é o enfermeiro, o paramédico e o outro tipo de assistentes, fisiologistas, por exemplo, eles são altamente treinados aqui, né? Então, assim, o conhecimento de vocês, principalmente daqueles que se especializam em problema cardíaco, é muito alto, por exemplo, de interpretação de eletrocardiograma, e o que a gente sempre recomenda é, na dúvida, traz o paciente para o hospital, porque na pior das hipóteses vai ser o quê? Tu vai chegar lá, não vai ser um infarto, e eu vou te dizer assim, olha, Priscila, tu errou dessa vez, não tem problema, acontece, tu pensou que era um infarto e não era. O grande erro seria tu achar que não fosse um infarto, deixar o cara em casa e ele, obviamente... Com certeza. Eu não brinco com isso. Quando eu acho que a pessoa está tendo infarto, eu sempre levo, nem que seja para o hospital mais próximo para poder fazer o check de tropônio e tal, mas mostrando que está tendo elevação lá no eletrocardiograma, com certeza eu levo para o hospital. Infelizmente, eu não cheguei a conhecer o Dr. Ricardo Petracco, porque nós trabalhamos em áreas diferentes de Londres, e eu levo para o Barts, e toda vez que eu fui lá, ou ele não estava lá, ou geralmente ele não trabalha no Bartholomew Hospital. Eu trabalho no Hammersmith Hospital, que é quase do outro lado da cidade, né? Pois é. Eu acho que eu vou ter que levar meu paciente lá do outro lado só para te conhecer. Deixa ele chegar lá atrasado com um infarto, mais uma hora na tua ambulância, né? Eu tenho um ataque cardíaco, mas eu quero conhecer o Dr. Petracco. Não, sacanagem. E vem cá, o que você pode nos falar sobre a idade, o Covid afetando... os pacientes que você vê são novos, são idosos, são obesos, são o quê? Então, assim, isso é uma excelente pergunta, né, Priscila? Porque o Covid, ele tem uma característica um pouco diferente dos outros vírus, e do outro vírus da gripe, por exemplo. E eu me lembro exatamente quando a gente teve uma reunião, foi no começo de fevereiro, que o hospital começou a se preparar para a pandemia, né? E, na verdade, eu até, como cardiologista que não lido com doença infecciosa no dia a dia, teve uma reunião interna e todo mundo achou que o pessoal estava exagerando. Não, mas esses caras fazendo reunião sobre Covid, isso é coisa da China, da Itália, não vai chegar aqui, né? E uma das coisas que eles falaram, e por isso que eles reuniram os cardiologistas, foi exatamente isso, que, olha, esse vírus, ele parece um pouco diferente, ele não tem uma predisposição necessariamente só para o velho e só para o cara com problema no pulmão, por exemplo, com enfisema. Esse vírus parece afetar pacientes com doenças cardíacas prévias, o que não é uma coisa relativamente comum dentre as doenças virais, né? Então, todo paciente com doença cardíaca prévia e aqueles com fatores de risco, por exemplo, pressão alta, diabetes, doença vascular cerebral ou derrame no passado, problema de insuficiência cardíaca, aqueles que tiveram stent no passado ou cirurgia de ponte de safena, e aqueles com um infarto no passado, todos são considerados de alto risco.
E o que significa isso? Significa que não é que tu tem uma chance maior de pegar a doença, mas é que se tu pegar a doença, tu tem uma chance de ter doença grave mais do que a população em geral. E no topo disso tem a idade, que o número é sempre um pouco se debate, né? Mas assim, acima de 60, 65, 70, com certeza, começa a se dar um pouco mais de preocupação e se considerar aquele indivíduo vulnerável, que a recomendação é ter ainda mais cuidado com a saúde e com medidas de prevenção. Então, assim, se diz que se tu é um cara jovem, tu é magro e tu não fuma, não tem problema cardíaco, claro, tem que te cuidar, mas se tu já teve um infarto, sofre de obesidade, tem diabetes, se tu fuma, tu tem que te cuidar triplamente. Tem que lavar a mão a cada 10 minutos, tem que usar máscara de forma com mais paranoia possível, evitar lugares fechados, porque se tu pegar o coronavírus, infelizmente a chance de ter doença grave é maior. E não tem muito que a gente possa fazer sobre isso, a não ser educar a população a saber disso e se proteger, né? Mas a pergunta que geralmente sai de outras pessoas que trabalham na área da saúde é o seguinte: se você é obeso, se você fuma, se você tem um histórico de problema cardíaco, qualquer doença vai afetar você mais do que se você for novo, com saúde, magro né? Como regra, sim. Como regra geral, sim. Mas, por exemplo, tu pega a gripe sazonal, a gripe e o H1N1, né? Ela não tem uma preferência tão forte por problema cardíaco. Ela afeta mais pacientes idosos e com problema pulmonar, enfisema, bronquite. Entendi. Então, assim, é um vírus que tem alguma predisposição particular. Existe uma relação entre a infecção do COVID e a tendência do paciente a ter eventos trombóticos, por exemplo, coagulação no sangue, coagulação nas veias e ter embolia pulmonar. Então, a especulação que não se sabe com certeza, mas é que o COVID interage de alguma forma com a nossa capacidade de coagular o sangue. E esses pacientes, claro, que já têm doença vascular e tem entupimento nas artérias e teve um derrame no passado, se tu coloca neles um outro fator pró-coagulatório, ou seja, que faça ele ficar com mais coagulação no sangue, a chance de ele ter um outro evento e ter algum problema cardíaco é maior. E a gente vê paciente chegar, eu vi 2 ou 3 com Covid internado na UTI ou na enfermaria e ter trombose, assim, e ter coagulação nas artérias e no sangue e no coração, e a gente especula que seja por causa do Covid, né? Apesar de que a gente não vai conseguir nunca provar, é muito provável que existe uma relação forte. E é por isso que até tu colocou nos posts teus na rede social que está estudando hoje em dia o uso de anticoagulante nesses pacientes. Não existe estudo comprovado ainda, mas existe uma tendência forte a sugerir que deixar o sangue do paciente mais fino, daqueles que são internados com um problema mais sério, talvez proteja o paciente de problema cardíaco, de derrame ou de problema de trombose no corpo, né? Eu postei sobre o estudo da aspirina. Aspirina. A aspirina vai ser estudada, quer dizer, já existem alguns estudos feitos nos Estados Unidos, mas não foram no número de pessoas suficiente para nós podermos contar com, isso agora é fato. Porque o que eu sempre falo para as pessoas que me seguem, estudos, tendências, pesquisas, existem milhões e milhões e milhões, tá? A diferença entre um trial, que é o que eles estão fazendo no Oxford e na Imperial College, eles fazem de uma maneira que o primeiro que o número de pessoas testadas é muito grande, estão nos seus milhares, né? E eles vão testando várias idades diferentes, várias apresentações, e vão dando, e para alguns eles dão placebo. O que é o placebo? Muitas pessoas não sabem. O placebo, na verdade, significa nada. Ou é água com sal, ou eles te dão um tablete de açúcar, sabe? Você não sabe a diferença. Para eles medirem a diferença de pacientes que foram dados aspirina ou um anticoagulante e o paciente que foi dado uma pílula de açúcar, qual é a diferença do resultado deles no tratamento e no hospital e tal. E depois de fazerem esse teste, milhares de pessoas, eles vão vir com o resultado para saber se realmente a aspirina vai ser positiva no tratamento de pessoas que estão se apresentando com Covid. A tendência diz que sim, né?
doutor, mas a gente tem que esperar realmente esse grande número de pessoas, né? Exato. Então, assim, digamos assim, a teoria nos ensina que provavelmente a aspirina tem algum benefício em pacientes mais graves. Agora, é importante lembrar que a aspirina é um anticoagulante e ela infere um risco alto de sangramento gastrointestinal. Então, para todo mundo que está entusiasmado hoje lá e começar a tomar aspirina em casa sem prescrição e sem ter indicação, na verdade, o risco de tu sangrar com aspirina é maior do que o risco de te proteger do COVID. Então, o uso de anticoagulante é para aqueles pacientes que a gente suspeita que tenha doença trombótica ou que tenha risco de doença de coagulação grave com COVID, né? Exatamente, pelo amor de Deus, não é para sair para comprar aspirina na esquina e ficar tomando com um cafezinho. Pelo amor de Deus, não façam isso. Depois vai culpar, a Priscila paramédica falou que era. Nunca falei isso. Vamos cuidar, vamos tomar conta aí da gente ter discernimento, né? Que a minha palavra predileta é discernimento. Tá? Sensatez. Pelo amor de Deus, tá? Só porque está sendo estudada nas melhores universidades do mundo sobre a aspirina, não significa que você vai tomar aspirina, tá, gente? A aspirina é um medicamento que você toma de vez em quando, às vezes está com dor de cabeça, ressaca. Ressaca. Aquelas pessoas que tomam aspirina diariamente, elas têm um acompanhamento médico. Você não pode simplesmente decidir que agora vou tomar aspirina todo dia. Mesmo porque a aspirina que se toma todo dia não é a mesma aspirina que a gente toma para dor de cabeça. A quantidade de medicamento é diferente, tá? Então, muito cuidado com isso, tá? É o que o doutor falou, você acaba fazendo, a sua saúde acaba piorando, né? E não ajuda em nada. Então, apenas com prescrição médica, o médico dizendo para você, sim, você precisa tomar. Se não foi seu médico que falou, não é para sair correndo para comprar esse medicamento, pelo amor de Deus, tá? Concordo. Você gostaria de falar mais alguma coisa em relação ao coração e o COVID? Acho que tem um tema mais final que é interessante, que que existe muitos pacientes que tiveram diagnóstico de COVID ou que tiveram pelo menos um diagnóstico presuntivo de COVID, mesmo que não confirmado com o exame de sangue, que desenvolvem sintomas depois da infecção, meses ou semanas depois, que parecem ser sintomas cardíacos. E a gente vê muito isso agora nessa época, porque é a época que o pessoal já se curou da primeira onda, e eles vêm fazer consulta com dor no peito, com falta de ar, com aquela fraqueza, aquele cansaço, e tu acha que eles têm alguma coisa no coração ou alguma coisa no pulmão, e na verdade tu faz todos os exames, são todos exames normais. Então essa síndrome, assim, sintomas de pós-doença, pós-Covid, de falta de ar, fraqueza, astenia, aquele cansaço, que às vezes pode ser debilitante mesmo, de paciente ter que parar de trabalhar, é relativamente comum e não necessariamente significa que tu tem algum problema cardíaco. Na verdade, a única maneira de saber, de descobrir isso é ver um especialista e fazer exames de imagem do coração e demonstrar que o coração está funcionando normal, que na verdade essa síndrome de falta de ar e cansaço é causada pelo vírus e normalmente 99% dos casos o paciente recupera. Isso é ótimo você falar, porque aqui agora está sendo chamado de síndrome do Covid longo, ou seja, pessoas que tiveram Covid e melhoraram, né, não estão mais contagiantes, o vírus não está mais lá, só que a pessoa, de repente, ela melhora, fica bem, e de repente ela fica ruim de novo, com o que você falou, fica muito cansado, quer dormir muito, sintomas até de depressão em alguns casos, pessoas que têm falta de ar, ou seja, normalmente você ia andando até o ponto de ônibus e tal, agora essa caminhada que você fazia sem problema nenhum, você chega no ponto de ônibus ofegante, que não é normal para você. Então, assim, esses sintomas não afetam todas as pessoas, gente. Não afeta todo mundo. Tem gente que tem Covid, melhora como se nunca tivesse tido nada, tá? Outras pessoas estão realmente apresentando, e está sendo pesquisado e estudado, porque muitas pessoas estão indo para o médico, visitando especialista, como o doutor Ricardo Petraco, fazendo todos os exames, e tudo está normal, mas a pessoa continua ainda se sentindo não 100%. Isso pode demorar 7 semanas, 3 meses ou até mais. Então, agora eles estão pegando várias pessoas que tiveram Covid e estão estudando para saber qual é a porcentagem de pessoas que está se apresentando com esse sintoma que dura bastante tempo e quanto tempo esse sintoma existe. E outro sintoma
que eles estão falando é confusão mental. Eu não sei se você já ouviu falar disso, mas a pessoa fica com dificuldade de concentração. Isso se nota principalmente em pessoas que precisam ficar altamente concentrados em seu trabalho, porque tem trabalho que você não precisa ficar tão focado, e tem outros que precisam. E essas pessoas estão falando que elas não estão conseguindo se concentrar e que elas perdem o fio da meada, e já foi comprovado também que um dos sintomas do Covid é essa confusão mental, mas que melhora. Tá? É o que o doutor Ricardo Petracco falou. Esses sintomas, eles podem durar bastante tempo, mas 99% das pessoas vão se recuperar. Tá? É um processo mais longo do que nós gostaríamos, é um saco, porque o Covid é a doença mais chata que eu já vi na minha vida, né? Um saco, mas não se surpreendam se um amigo seu, se você estiver se sentindo dessa maneira, é normal. Muitas pessoas mandam mensagem para mim falando, poxa, eu tive Covid, já melhorei, mas ainda sinto assim, assim, assado. Algumas pessoas vão ter isso, tá? Em relação ao coração, deixa eu pensar se tem alguma outra pergunta. Teve uma pergunta de uma seguidora que escreveu lá no post, falando que o marido dela teve derrame, que foi tratado pelo derrame e tal, e ela quer saber o seguinte, se o derrame cerebral pode afetar o coração de alguma maneira. Não tem nada a ver com Covid essa pergunta, é uma pergunta mais em relação ao coração mesmo. Tá. Na verdade, o derrame em si, diretamente, não afeta o coração, né? O problema é que normalmente eles estão relacionados porque tudo que causa o derrame pode causar problema cardíaco. Então, diabetes, colesterol alto, fumar, sobrepeso, tudo aquilo que a gente sabe que faz mal para o coração, faz mal para as artérias do cérebro também. Mas diretamente o derrame não afeta o coração. É a resposta simples, né? Perfeito, perfeito. Gente, eu gostaria de abrir agora para vocês, tá? Já conversei com o doutor aqui um pouquinho mais de meia hora. Eu gostaria de abrir agora para vocês as perguntas. Por favor, façam perguntas que sejam direcionadas a coração e Covid, né? E se você quiser uma pergunta para mim também pode ser. Lembrando que nós não somos oráculos. Tem certas coisas que nós não vamos saber responder, tá? Então, façam suas perguntas. Eu vou tentar responder o máximo de pergunta possível. Não vai ser possível responder todas as perguntas, mas vamos tentar, tá ok? Vou começar lendo aqui e eu vou postar a pergunta para que o doutor Ricardo veja qual que a gente vai responder. Tem uma pergunta longa aqui. Joana perguntou, boa noite, tenho extrasístoles ventriculares frequentes e bradicardia, verificadas em diversos Holters, infiltração do tecido fibro-gorduroso no ventrículo direito e em acompanhamento. Sou do grupo de risco para a Covid, 42 anos, sem outro... Ela quer saber se ela está no grupo de risco, só isso. Se eu entendi bem o que ela descreveu ali, ela tem o que a gente chama de displasia do ventrículo direito, ou uma cardiomiopatia que acomete o ventrículo direito, se eu entendi o que ela escreveu. E, é claro, é uma doença mais rara do que as doenças comuns do coração, como entupimento de artéria, mas que a gente considera, sim, como grupo de risco, principalmente se a função de bombeamento do coração foi afetada pela doença. Então, se tu tem a doença, mas está tudo relativamente estável e o teu coração está forte ainda, é um grupo de risco em teoria, mas não é tão ruim quanto se teu coração já tivesse sendo afetado do ponto de vista de função pela doença. Mas, na verdade, não tem muito o que tu fazer, a não ser te cuidar. Então, o tratamento é o mesmo, né? Perfeito. Obrigada, Joana. A Daniela está falando, fala um pouco da relação da ansiedade com o coração. Eu vou responder rapidinho em relação à minha experiência em ansiedade aqui. Muitas pessoas ligam pra gente achando que vão morrer, que estão tendo ataque cardíaco, que juram que vão morrer. Eu chego lá, a pessoa tá... Gente, isso, a patinha... Engraçado que a pessoa parece um dinossauro, tá? Fica assim, com a patinha assim. Essa interpretação vai ter que ser editada e postada em redes sociais, né? Não tá boa a minha... Muito boa, Pois é, o que é isso, doutor, quando a pessoa fala, estou morrendo, vou morrer, o que é isso? Isso é uma síndrome do pânico. Exatamente, isso é um ataque do pânico, é um ataque de ansiedade, que por mais engraçado que tenha sido a minha representação, é horrível para a pessoa que está sofrendo disso, a pessoa realmente acredita que vai morrer.
Realmente. O que acontece? A pessoa respira tão rápido, o coração bate, obviamente, muito rápido, que a pessoa acredita que vai morrer, vai acelerar teu coração. E aí, o que acontece? Você tem uma descarga de adrenalina surreal, porque você se convenceu que vai morrer e o seu corpo agora quer sobreviver, então acontece aí, você fica basicamente doido por alguns minutos. Se você não se acalmar, você chega a ficar inconsciente, e no que você fica inconsciente, você volta a respirar normalmente, o coração acalma e você acorda como... É igual aquele computador que de vez em quando você dá um tapa assim, ele para e depois ele volta. É basicamente... Tem que ligar e ligar, fazer o reboot. Ligar e desligar. Só que é óbvio que não é recomendável você ter um ataque do pânico de chegar nesse nível. A ansiedade... o ataque do pânico não dá para a pessoa, a não ser que ela esteja muito acostumada a ter, é difícil você controlar ele. Ninguém tem um ataque do pânico de propósito, tá? Pelo amor de Deus, não briga com a pessoa, não fica com raiva da pessoa, porque não vai adiantar. O negócio é realmente conversar, respira comigo, e você acalma a pessoa e passa. A ansiedade, num geral, Daniela, ela vai acelerar o seu coração. Então, quando você estiver ansioso, o seu batimento cardíaco vai ficar mais, porque você está ansioso, é nervoso, você fica nervosa, você fica estressada, aumenta o seu batimento cardíaco, aumenta a sua pressão arterial. Não é muito bom, por isso que a ansiedade, estresse, ao longo prazo, vai sim fazer mal à sua saúde. Essa é a minha resposta, doutor, você pode falar o que você quiser agora. Não, eu concordo, eu acho que existe uma relação muito forte, porque primeiro que muita gente tem medo de ter doença cardíaca, então a gente tem que entender que quem acha que qualquer sintoma no peito de falta de ar, dor no peito, palpitação, vem do coração, dá para entender o porquê, porque tem aquele medo de ter algum infarto ou de ter algum problema que vai morrer, né? Mas, e a única maneira de diferenciar isso é, obviamente, através de uma consulta, de entender os sintomas, de fazer alguns exames, mas existe muita gente sem doença cardíaca que vão ter sintomas relacionados à ansiedade e a todo aquele ciclo que a ansiedade causa no coração, de ter mais extracístoles ventriculares, mais taquicardíaca, e vira um ciclo, que nem tu falou, né, Priscila, que a ansiedade gera mais sintomas, e os sintomas geram mais ansiedade, mas que é totalmente compreensível, como tu disse, porque, infelizmente, o coração é aquele órgão que ninguém quer ter algum problema, então existe uma relação muito forte entre os dois. O nosso papel como cardiologista é, se alguém tem algum sintoma que parece ser do coração, é fazer todos os exames para demonstrar que não existe nenhum problema, e a gente pode fazer o que a gente chama de explicar e consolar o paciente e demonstrar que não existe problema nenhum, né? Uhum, com certeza. Muito bom. Próxima pergunta. Denise, quem já teve Covid corre o risco de ter novamente? Eu vou responder rápido isso também. Já houve vários casos, tá, de pessoas terem Covid mais de uma vez. Inclusive, já apareceu nos artigos científicos que eu leio, que a pessoa que contraiu Covid 2 vezes, o vírus do primeiro Covid foi diferente do segundo. Ah, meu Deus, os vírus estão se mutando. Gente, todos os vírus sofrem mutação. Isso está na natureza do vírus. O vírus é isso, tá? Então, podem vir a acontecer, só que os casos estão muito pequenos, tá? Poucas pessoas estão vindo a pegar pela segunda vez, mas pode acontecer. Qual é a sua visão sobre isso, doutor? Não, eu concordo, e é por isso que a recomendação é que mesmo que tu tenha tido Covid, e mesmo com anticorpos ou com um exame confirmando a doença, não significa que é carnaval agora, né? Que tu pode sair para a rua e não se proteger e não lavar as mãos, porque não se sabe se tu não pode pegar a segunda vez, e principalmente se tu não pode ser um vetor de doença para os outros, né? Então a recomendação é, mesmo que tenha tido sintomas ou o Covid, não se sinta um super-herói, não se sinta imune, e se proteja da mesma forma, como se tu nunca tivesse pego antes. Uma pergunta que já fizeram num post meu é: quem já teve Covid, doutor, deve se vacinar, ou você não sabe isso ainda, ou como é que você pensa nisso? É uma pergunta interessante, que eu acho que ninguém sabe a resposta. Eu acho que a grande verdade é a seguinte: como no começo as vacinas vão ser limitadas, as doses vão ser limitadas, eu tenho a impressão de que do ponto de vista de saúde pública, os governos vão focar, obviamente, em pacientes ou indivíduos que nunca tiveram a doença, né? Porque senão tu poderia estar, teoricamente, perdendo aquela dose para um indivíduo que já tem imunidade, Alguma deixando imunidade. o outro. Exato. Então,
Eu acho que no futuro, talvez até todo mundo vai receber a vacina, mas no começo vai existir prioridade para aqueles que não tiveram a doença, eu acho. Interessante. A Paula, Priscila e Ricardo, eu fui ao Hospital King's College com dor no peito esquerdo e apanha-me o braço. O médico disse que eu tinha uma inflamação no coração e desde o dia 21/10 que estou com essa dor. Nem tenho conseguido dormir. Olha, Paula, relação a nós falarmos da sua saúde direcionada para você, é muito difícil, porque a gente não sabe os resultados dos seus exames, do seu sangue, o seu histórico familiar, o seu histórico de apresentação de doença. Então, não tem como eu e o doutor Petracco falarmos diretamente para você sobre seus sintomas, tá, gente? Não, a gente não pode fazer um tratamento, uma consulta online. Não sei se você pode falar alguma coisa para ela, doutor. Não, acho que em geral é aquilo que tu comentou, né? Se tu for pro hospital e alguém diz que tu tem diz que tá com uma inflamação no coração, provavelmente o diagnóstico que foi feito no teu caso foi de pericardite. Mas é aquilo que a Priscila falou, eu tô comentando isso pelo que tu tá me descrevendo, né? E se esse foi o caso e tu continuar com dor, tem pacientes que continuam com dor depois de pericardite, mas se os sintomas tiver te incomodando ainda, tu tem todo o direito de ir no teu GP e pedir para eles te mandar para um cardiologista para fazer exames, né? Com certeza, com certeza. Eu acho assim, qualquer dor no peito tem que ser levada a sério, tá? Exato. Qualquer dor no peito tem que ser levada a sério. A gente não ignora ela. Então, com certeza eu aconselho você, Paula, a ligar para o 111, tá? E falar para ele seus sintomas, o seu histórico, e você pode falar com o médico. Você ligando para o 111, você vai falar com o operador. Você não está satisfeito com o que o operador decidir, você fala, eu gostaria, por favor, de falar com o médico. E o médico vai ligar para você. Existe essa possibilidade, muitas pessoas não sabem disso. Então você fala, eu quero que o médico me ligue. Você fala assim mesmo. E aí o médico vai ligar para você. Ou hoje ou amanhã o médico vai te ligar e você vai poder conversar sobre os seus sintomas, tá ok? Tá perguntando, para quem sofre de enfisema pulmonar, eu acho que é o Covid, deve estar perguntando sobre o Covid. Para quem sofre de enfisema pulmonar, o Covid é perigoso? Enfisema é a doença pulmonar, que é aquele causado pelo cigarro, provavelmente, que com certeza é perigoso, e todos os vírus afetam pacientes com doença pulmonar. Então, a recomendação é, mesmo assim, cuidado, precaução, proteção, isolamento, o que a gente conhece. Não tem nada muito diferente do que a gente recomenda, né? Perfeito. A Débora, as enzimas cardíacas na pericardite também alteram como no infarto? Alteram, e isso é uma grande dificuldade de fazer o diagnóstico de pericardite pela enzima, mas ela se altera de uma forma diferente. Quando tu tem inflamação no coração, a pericardite causa uma elevação das enzimas cardíacas que fica em platô, que a gente chama um pouco mais prolongado, enquanto que quando tu tem um infarto, as enzimas sobem, porque uma artéria entupiu, e caem rapidamente depois do infarto. Então, uma maneira de olhar a diferença entre os tipos de doença é a maneira com que as enzimas se comportam. Mas hoje em dia o diagnóstico de pericardite e de infarto não é feito só pelas enzimas, né? Tem outras modalidades de imagem que a gente pode fazer para notar a diferença em pacientes que apresentam com um quadro clínico que não se sabe qual é a diferença entre um e outro. Com certeza. Gente, tem gente perguntando como é que faz a pergunta. Pergunta nos comentários. Eu estou descendo e eu vou selecionando as perguntas, tá, gente? Pergunta aqui sobre coração. Gente, pessoas que têm doenças de coração está no grupo de risco, o que a gente falou no começo, tá? Existem 1.001 problemas cardíacos. Todos eles entram na árvore de problemas cardíacos. Então, se o seu coração não é normal de qualquer maneira, você já corre aí um risco maior do que uma pessoa que não tem nenhum problema no coração, tá? A pergunta da Marta quem tem marca-passo tem risco maior? E quem tem prolapso na válvula mitral? Então, quem tem marca-passo, depende, a maioria dos pacientes com marca-passo são pacientes mais velhos, que têm algum outro tipo de doença. Então, assim, em geral, ter um marca-passo é um sinal de que tem uma doença avançada, a comunicação entre o sistema elétrico do coração já não é mais o mesmo, mas o marca-passo em si não é o problema, mas é a doença por trás da necessidade de ter o marca-passo que é o problema.
Uhum. E o prolapso da válvula mitral, se for um prolapso isolado, sem ter disfunção da válvula mitral, que é aquela regurgitação de sangue do ventrículo para o átrio, como ela deve saber, se não existir a disfunção da válvula, a chance de ter alguma complicação, ela com certeza é muito menor, apesar de que, obviamente, não se sabe isso em detalhes, porque não existem estudos específicos olhando sobre o prolapso da válvula mitral. Mas, em geral, se tu não tem disfunção da válvula e só tem o prolapso, não tem por que se considerar em altíssimo risco, né? Perfeito, muito obrigada. Vamos para a próxima. A outra pergunta que foi Janaína foi praticamente a pergunta idêntica a essa, então não preciso colocar. Uma pergunta parecida, né? Meu marido tem sopro e varizes, estou com medo de pegar o coronavírus. Ele é de risco? Olha, o sopro, na verdade, é uma descrição antiga do estetoscópio, do barulho que é causado no coração dele quando se examina. Se o sopro é o que a gente chama de sopro benigno, não existe doença no coração, não tem por que se preocupar. Agora, se o sopro é causado por alguma disfunção de alguma válvula, por exemplo, uma estenose de alguma válvula, uma insuficiência de uma válvula, daí já entra naquele grupo de maior risco de vulnerabilidade. Muito bem. Caio perguntando, doutor, sinto alguns choques na região do peito, tenho bradicardia, é um risco? Caio, rapidinho, falando novamente, gente, Caio, você está fazendo uma pergunta muito específica, sua saúde, nós não conhecemos você, nós não sabemos o seu histórico. A bradicardia, Caio, eu não conheço, eu não conheço você. Atletas, pessoas que são extremamente fit, né, que a gente chama. Como nós, né, Priscila? Hã? Como nós, atletas como nós. Eu, assim, super atleta, né, aquela coisa. Então, nós temos um coração muito forte, então ele bate menos vezes. O que acontece? Um atleta, ele vai ter, às vezes, até uma bradicardia. Às vezes você pega uma pessoa que é triatleta, o coração dela, ela sentada vendo televisão, é 46, 50, né? Que é considerado uma bradicardia que se fosse eu, por exemplo. Eu jamais, no estado que eu estou, vou ter um coração batendo a esse nível. Então, primeiramente, tem que saber se sua bradicardia é causada porque você é muito sarado e o seu coração é extremamente potente, ou se você tem bradicardia porque realmente é um problema que você tem. Então, cuidado com pessoas diagnosticando as outras só porque o coração dela bate mais devagar. Às vezes não é uma doença, certo? Exato. Tem muita gente falando que tem um monte de doença. Gente, se você tem doença de coração, bronquite, asma, não sei o que lá, um monte de coisa, claro que você corre mais risco de uma pessoa que não tem. Né? Isso aí é meio que óbvio. Mas o importante é que, assim, qualquer tipo de doença, a recomendação é a mesma. É se cuidar, lavar as mãos, usar máscara e evitar contato físico com pessoas com menos de 2 metros, principalmente em lugar fechado. Lembrar muito daquele princípio da ventilação, né? Se entrar numa sala fechada, mesmo que seja com um lugar que tu confie, sala fechada significa que o aerossol que gera quando tu fala vai estar circulando o tempo inteiro. Então, circulação é o segredo, principalmente no Brasil, que não é tão frio quanto aqui. Deixa a janela aberta, deixa as portas abertas, deixa circular o ar, que é umas maneiras mais eficazes de reduzir a transmissão por aerossóis, né? Com certeza. Gente, lembrando que existem aerossóis e aerosóis, tá? O aerosol no setor clínico são muito pequenininhos e às vezes passam mesmo pelas máscaras, tá? O aerosol que é causado pela nossa fala, geralmente as partículas são maiores e são contidas nas suas máscaras, tá bom? Então a gente tem que entender que contexto que a gente está falando de aerosol. Existe o aerosol que é causado, por exemplo, por nebulização, que é uma coisa que pega a sua respiração e, né, pica, e você acaba tendo aí vírus que vão passar pelas suas máscaras, e o aerosol deu falando agora, eu de máscara vou conseguir conter aí a maioria das minhas partículas de gotícula de saliva, tá, gente? Outra pergunta aqui, uma pergunta até interessante. A Rita perguntou, a minha filha de 5 anos sofre de síndrome de hipoplasia do coração esquerdo? Não, do coração. É do coração esquerdo. Ela botou ali HLHS. Isso. E continua indo para a escola. Devo pedir uma carta ao médico para ela ficar em casa? Esse é um tema altamente debatível. Eu não sou cardiologista pediátrico. Claro, eu conheço a patologia em si,
mas a resposta ninguém sabe. Existem muito poucos casos de Covid grave em criança, mesmo em criança com doença cardíaca congênita. Então, provavelmente o risco ainda é muito, muito baixo, mas eu realmente não sei dizer no caso específico dela, porque existe muita variabilidade das síndromes hipoplásticas, né? Pode ser uma doença severa, pode ser uma doença leve. Então, a melhor maneira de resolver isso é tu discutir com o teu cardiologista pediátrico. Eu imagino que ela deve ter um cardiologista pediátrico acompanhando ela para discutir isso. Perfeito. Thaís, alguém que sofre grande estresse por motivo de trabalho pode causar uma grande ansiedade? Isso pode dar dor no peito e falta de ar? Tudo pode, mas também ataque cardíaco também dá, Covid também dá. Então, assim, é muito difícil responder essa pergunta. Qual é a sua idade, qual é a sua história, quando que a dor começou, a dor vem, vai. São várias coisas aí, fica impossível, né? A gente falar que para a pessoa não se preocupar. Dor no peito, para mim, a gente tem que levar a sério. Sempre levar a sério, exato. Né? Tem alguém perguntando aqui, o que é o coração fraco? Será que quer dizer insuficiência cardíaca? Olha, eu diria que a tradução mais perto da tradução técnica seria isso. Eu acho que a insuficiência cardíaca, que é aquela incapacidade do coração de bombear. Então, quando tu tenta caminhar ou te exercitar, tu teoricamente está usando mais oxigênio no corpo, nos músculos, e o teu coração não tem aquela capacidade de bombear mais. Então, o sintoma que tu tem é falta de ar, cansaço, incapacidade física de fazer o exercício. Eu acho que é isso que ela quer dizer com essa pergunta, né? O que pode causar a insuficiência cardíaca? Tem alguma coisa que a pessoa faz que pode causar a insuficiência cardíaca? Olha, a causa mais comum de insuficiência cardíaca no mundo é infarto. Ou seja, tu tem um infarto grande, como tu continua falando, tu não dá bola para isso, não procura ambulância, infarto, uma área grande do coração, e o infarto é causado por um bloqueio de uma artéria que não coloca sangue mais para o músculo do coração, e obviamente sem sangue o músculo morre. Então depois, se o paciente sobrevive ao infarto, uma artéria ocluída, todo aquele território de coração que é suprido por aquela artéria morre. Então, o resto do coração continua contraindo e aquela parede que morreu não faz nada. Isso gera o que a gente chama de insuficiência cardíaca. Existem outras doenças, a pressão arterial pode causar a mesma coisa, e existem doenças do músculo cardíaco em si, que a gente chama de cardiomiopatia, que pode causar fraqueza do músculo também. Mas, em geral, a causa mais comum é a doença das artérias coronárias, que a gente chama, né? A doença da artéria do coração. Uhum. Porque a pressão alta crônica por muitos anos acaba, sim, causando um problema nas artérias. Eu até explico na minha aula que eu ensino primeiros socorros, né? E quando eu estou ensinando primeiros socorros, tem um slide que fala de ataque cardíaco, mas obviamente eu falo de um nível bem básico. E eu tento explicar para eles por que a pressão arterial crônica pode vir a dar um ataque cardíaco. E quando eu explico isso, quando eu estou falando de sangramento, né? Porque as artérias, diferente das veias, elas têm músculo. Então eu falo para as pessoas, você imagina quando você vai na academia e você fica pegando peso aqui, fazendo aquele exercício de braço, o teu bíceps, né, o bíceps vai crescer, né? Então a pressão arterial é como se você estivesse malhando as suas artérias todo dia. Então a artéria, o músculo da artéria fica maior e como não tem para onde ir, né, cresce para dentro ali e você acaba tendo fica muito estreito as suas artérias, ficam muito mais estreitas. Qualquer coágulo e qualquer colesterol pode vir a bloquear. Então, é por isso que a gente fala que a pressão arterial é uma morte silenciosa, porque às vezes a pessoa não sente, não existe. Tem gente que fala, eu sinto que a minha pressão está alta, eu sinto que a minha pressão. Gente, isso não existe. Você pode estar com uma pressão super alta e não ter sintomas, tá? Então, assim, é uma coisa que, se você tem pressão arterial alta, e você está sendo acompanhado para o médico toda vez que você vai lá está alta, você precisa ser medicado, que se você não for medicado, é aquela bomba fazendo tic-toc, tic-toc. Chega um dia que ou você vai ter um derrame, ou você vai ter um ataque cardíaco, ou você vai ter insuficiência cardíaca, alguma coisa vai acontecer. Então, é muito importante que nós, tomar conta, fazer exame, cuidar de você, para cuidar do nosso sistema cardiovascular, né?
Acho que a Célia está querendo um pouco de apoio psicológico aqui, porque na verdade não é uma pergunta, mas sim uma afirmação. A Célia fala: doutor, estou com arritmia há quase 8 meses, pressão arterial, eu já tive AVC e vou fazer estresse eco dia 26. Acho que o cardiologista dela deve estar suspeitando que ela tem algum tipo de entupimento da artéria, porque a ecografia de estresse tenta ver isso, se existe alguma artéria entupida causando fraqueza do músculo cardíaco. O importante para ela, obviamente, é seguir esse acompanhamento com o cardiologista, porque para prevenir que coisas não piorem, né, de agora. A Rosângela estava fazendo uma pergunta que a gente já falou sobre isso. Rosângela, você claramente é uma pessoa cardíaca, você tem problema cardíaco, você tem diabetes, então você com certeza está no grupo de risco do Covid-19, certo, doutor? Exato, com certeza. Infelizmente, o risco está aí, só tem que fazer o melhor para ti, que é te proteger. Gente, sem entrar em paranoia, tá? Que tem umas pessoas que estão desenvolvendo síndrome de toque, cara, não é isso, sabe? A gente se cuidar. É claro que se você for do grupo de risco, você tem que estar um pouco mais paranoico do que as pessoas normais, mas, assim, se cuidando sem ficar doido. E procurar manter todo o diabetes e o colesterol e tudo isso bem tratados, né? Porque uma coisa é ter diabetes controlado e outra coisa é ter um diabetes que está fora de controle, e isso sim é um fator de risco ainda maior para ter doença grave, né? Então, na verdade, é uma boa desculpa agora para todo mundo se cuidar, para aqueles que têm diabetes e colesterol, e mudar estilo de vida, que a gente chama, né? Parar de fumar, se exercitar e etc. Peraí. Espera aí, gente, estou só lendo aqui as perguntas. A Gorete perguntou: olá, boa noite, Priscila. Já tive há 10 anos uma hemorragia por causa do colesterol. Hemorragia por causa do colesterol? Posso tomar, às vezes, aspirina 75? Eu não entendi essa pergunta. É difícil responder a pergunta individual assim, né, Priscila, porque deve ter algum motivo que eles estão prescrevendo aspirina para ela. Claro, se tiver hemorragia com aspirina, tem um risco, porque a aspirina faz o sangue ficar mais fino, né? Mas é difícil dar realmente um conselho com essa descrição, infelizmente. Com certeza. Gente, estou passando pela pergunta de vocês aqui. Algumas perguntas que as pessoas pediram 2 vezes. Pergunta do Kleber aí, vê se você responde. Porque quando vou dormir sinto meu batimento no corpo. Isso é uma coisa muito comum que os pacientes reclamam, que quando deitam, eles sentem o coração batendo. E não é sinal de doença nenhuma. Na verdade, é um sinal que tu está vivo. Se sente o coração batendo, é um bom sinal. Mas, às vezes, deitar, o coração entra em contato com a nossa cavidade torácica, aqui à esquerda, principalmente, e que tem aquela sensação de que tu sente o coração bater forte, que tem alguma coisa errada. Então, esse sintoma em si, de sentir o coração batendo quando tu vai te deitar ou vai dormir, não é de preocupação nenhuma. É um sinal que está vivo. Com certeza. A Carol Escobar, é muito diferente a crise da ansiedade e a de pânico de aceleração do Covid. Teve alguém que falou, não, porque é uma diferença entre ataque do pânico e ataque do Covid. Eu não entendi direito, porque o ataque do Covid eu nunca vi. Nunca ouvi falar. Já ouvi falar ataque de pânico de Covid? Eu acho que ele quer dizer que o Covid às vezes pode dar falta de ar e aquela sensação de que o ataque de pânico também causa. Então, mas são situações completamente diferentes, né? Totalmente diferente. O ataque de ansiedade, ele chega a causar isso aqui que eu fiz, gente. Na verdade, é uma contração, uma cãibra que dá nas mãos, nos músculos, porque você está muito ansioso. Eu já fui para pacientes com insuficiência respiratória devido ao Covid e eles não se apresentam de maneira nenhuma igual a um ataque do pânico. Uma coisa é você estar com uma insuficiência respiratória mesmo, tá? É uma apresentação totalmente diferente
de uma pessoa que está tendo ataque do pânico. Ataque do pânico, a pessoa não tem insuficiência respiratória, não tem insuficiência cardíaca, não está, entendeu? Uma coisa é diferente uma coisa da outra. E o profissional da saúde vai saber a diferença com certeza, tá? Tem uma pergunta muito interessante aqui, Priscila. Daniela Bermudes Dixon. Aqui, conseguiu ver? Aqui recomendo tomar a vacina do flu, que eu diria que é da gripe, né? Não do Fluminense. Pode falar disso, é ótimo, pode falar. Então, e tem gente que tem medo de tomar a vacina da gripe por interações ou por algum motivo relacionado ao Covid. Mas a grande verdade é que a recomendação é, se existe a indicação de tomar a vacina da gripe, tomem a vacina da gripe, porque uma coisa que tu não quer é ter uma gripe, que tu pode ter no futuro, e ser tratado como se tivesse Covid, né? Porque o quadro clínico, às vezes, é muito parecido. Então, a nossa expectativa é que a tomada da vacina da gripe também diminua a apresentação do hospital daqueles pacientes que, teoricamente, poderiam ser evitados de ir para o hospital por ter se vacinado, né? Então, a resposta é sim, tomem a vacina se estiver disponível e se vocês tiverem algum risco maior de desenvolver a gripe, né? É te dado a vacina da gripe onde você trabalha, doutor? Sim. Porque pra gente eu recebi a vacina e eles falaram, o que falaram pra gente é o seguinte: bom, eu tomo a vacina da gripe todo ano, não é para me proteger, é para proteger os meus pacientes, porque eu sou nova, se eu pegar gripe, vou ficar mal, é um saco. Eu já tive de gripe de ficar 4 dias na cama com temperatura de 38, 39. Eu sei que é horrível, horrível, eu não quero pegar. Mas as chances de eu vir a falecer por causa disso são muito pequenas, raríssimo acontecer, tá? Eu tomo a vacina para proteger os meus pacientes. Agora, nada pior do que você estar gripado e pegar o Covid. Aí, meu filho, o negócio é... Tu sabe que a história do Covid na Itália, no norte da Itália, foi exatamente parecido com isso, né? Com que a população muito idosa chegava nos hospitais. E quando todo mundo achava que era gripe, ninguém dava bola, né? Porque, na verdade, a gripe tu não isola o paciente, né? Tu interna ele na enfermaria. Então, todos esses pacientes chegavam com Covid no norte da Itália, eles achavam que era um gripe, colocavam tudo numa enfermaria aberta, ou mandavam ele para casa, e eles infectavam todos os asilos e todos os lares de idosos, e causou o caos, aquele que a gente sabe, né? Então, assim, tentar não ter gripe no topo do Covid é a melhor coisa a se fazer. Com certeza. E a vacina da gripe é indicada para profissionais da área da saúde, para pessoas que têm asma ou doenças crônicas como asma, enfisema, essas coisas assim, pessoas cardíacas, pessoas que tenham já uma saúde já mais fragilizada, devem sim tomar a vacina da gripe, tá? Então, eu sou a favor da vacina da gripe, com certeza. Eu tomo todo ano e, graças a Deus, eu só tive reação uma vez, que eu fiquei super cansada, depois e dormi um maior tempão, mas foi só isso. A única reação. Então é bom até, hein? Não, é que eu era para ter saído com minhas amigas aquele dia, eu não pude sair, porque eu estava assim, exausta, né? Mas foi só a primeira vez que eu tomei, depois, graças a Deus. Aqui, vou ter que fazer tem uma VIP aqui, hein, Priscila. Vanessa Lugo foi minha colega em Porto Alegre em 1834, no colégio inicial. Oi, Ricardo. Quem fez tratamento para febre reumática e ficou sem sequelas, não está no grupo de risco, né? É difícil também, Vanessa, sem saber o detalhe do teu caso, mas ou de quem tu te refere, mas se a febre reumática passou e não existe nenhuma sequela na válvula do coração, teoricamente não se consideraria grupo de risco. Agora, se a febre reumática deixou algum tipo de sequela valvar, como estenose ou insuficiência da válvula, daí a gente entra naquele grupo de mais risco. Interessante. Oi, Vanessa. Vanessa, bem-vinda à nossa live. Espero que você esteja orgulhosa aí do doutor. Todo mundo está gostando muito aqui da live, muitos comentários positivos, elogiando a live. Que bom, gente, que bom. A Cláudia Correia. Troquei a válvula mitral 2 vezes devido à endocardite. Tomo Somalgin cardio, que é o AS infantil, né? Deve ser isso? Aspirina. Aspirina, ácido salicílico. Caso pegue Covid, o sintoma é mais brando, já tomei vacina de gripe também para pneumonia. Não, infelizmente não, eu gostaria de dizer que sim, mas infelizmente não. Se trocou tua válvula mitral 2 vezes, teve endocardite, tu entra naquele grupo de mais risco,
A recomendação do teu médico é que tu tome aspirina, eu realmente não sei qual é o teu caso, mas infelizmente é aquilo que a gente vem discutindo, né? Se tu pegar Covid, tem uma chance maior de ter doença grave, então a recomendação é tu tomar toda a precaução para evitar de ter a doença, né? Já tomei a vacina da gripe, excelente, boa ideia. Muito bem. A Rosana, estou tendo hipotensão pós-Covid. É normal? Olha, se tu realmente está tendo hipotensão agora, depois do Covid, tem alguns pacientes que eu tenho visto nos últimos dias, nas últimas semanas, que também se apresentam com uma síndrome que a gente chama de taquicardia, né, e pressão baixa, principalmente quando se levanta. Então, se tu tem essa sensação de tua pressão tá baixa e ter sintoma causado por isso, na verdade, entre os dois extremos, ter pressão baixa ou pressão alta, é melhor ter pressão baixa. Mas tem muito paciente que, principalmente no calor, em dia que tu tende a ficar mais desidratado, tu tem essa sensação de tontura ou de cansaço quando te levanta pela pressão baixa. Então, a recomendação para esses pacientes é tomar bastante água, e eu vou dizer isso com todo cuidado aqui na live da Facebook. Tem pacientes com pressão baixa crônica que a gente recomenda comer um pouco mais de sal. Vou dizer isso bem claramente. Para os pacientes com pressão baixa, que tem sintomas com isso, a recomendação é comer um pouco mais de sal. Porque o que acontece agora é que quando a recomendação, e hoje em dia a quantidade de sal que a gente come é menor, porque a gente sabe o malefício do sal na dieta, a maioria dos pacientes se beneficiam, porque tem pressão alta, mas existe uma proporção de pacientes que não gosta ou que não se dá bem com a pressão baixa. Então, talvez esteja o seu caso, mas não se aplica a todo mundo, né? Gente, pelo amor de Deus, não é pra sair por aí comendo sal igual um doido, O doutor Ricardo falou que eu podia começar live da comer aquela churrascada de domingo. A Natasha pergunta, sofre de ansiedade, tem algum medicamento natural que possa ajudar na melhora? Olha, eu tenho ansiedade. Então, eu sofro de ansiedade e eu não gosto de tomar medicamento de jeito nenhum. Então, eu tomo um medicamento natural, que é valeriane. Você pode comprar nas farmácias sem prescrição médica. É um medicamento herbal, tem valeriane, aí tem uns que também tem um negocinho de guaraná, guaraná não, que acelera a gente. Acho que é o passion fruit, maracujá. Maracujá. Isso. Tem negócio de maracujá, valeriane, e me ajuda às vezes a dormir, porque eu fico às vezes querendo dormir com aquela ansiedade, não consigo. Eu tomo um negocinho meia hora antes de ir para a cama e me ajuda a relaxar. Tem gente que toma umzinho todo dia, não tem problema, não tem efeito colateral, não vai danificar o seu coração, e é um medicamento totalmente natural. Mas tem pessoas que a ansiedade é num nível que acaba realmente prejudicando a vida da pessoa demais. Então, nesses casos, você vai ter que procurar uma ajuda médica e ver como que isso pode ser feito. A grande verdade é que uma das melhores maneiras de tratar a ansiedade, de lidar com isso, é a meditação, né? O yoga, a meditação, que eu não faço porque eu realmente não sofro disso, mas a minha mulher adora fazer um yoga, uma meditação, e ajuda muito paciente que tem ansiedade, porque tu se desliga do mundo por aqueles minutos durante o dia, né? Tem até evidência de que isso diminui a chance de tu ter infarto, fazer meditação e fazer yoga, e aqueles que tiveram infarto, que fazem yoga e meditação, têm chances menores de ter outros problemas cardíacos. Então, a relação entre a mente e o coração é muito forte. Então, se a ansiedade é uma coisa que te faz mal, olhar esse caminho da meditação e yoga é uma dica que a gente dá também. Pois é, eu sou tão ansiosa que eu fui tentar fazer meditação, não consegui, porque eu ficava com ansiedade da meditação que eu não consegui fazer. Para mim, ajuda a fazer exercício, malhar, pular um trampolim. A tua terapia são as lives, né, Priscila? Então, essa aqui é a tua terapia. Tu deixa sair, bota o coração para fora. Uma coisa ótima, que é uma terapia com vários terapeutas aqui. Nós temos 173 terapeutas aqui cuidando de mim, então tudo bem. A Débora, qual é a relação da... Isso aí acho que está em português, isso, né? Ageusia e anosmia? A anosmia é, obviamente, a falta da sensação do olfato, né?
Eu não sei, É a falta de... entendi. eu não sei o que ela quer dizer com ageusia. Será que não é um typo? Não entendi. Gente, não escreve em termos médicos, não, escreve em termos leigos, sabe por quê? Isso, As outras pessoas não vão. Porque se eu tivesse batendo papo aqui com o Dr. Petraco, só eu e ele, a gente estaria usando uma outra linguagem. Como a gente está batendo papo para todo mundo, a gente tenta manter uma linguagem mais simples, porque senão ninguém entende nada. Mas, se a pergunta for sobre a perda de olfato e a perda de paladar, eu fiz uma live, Dr. Petraco, com um médico que lida com isso, ele é otorrino, né? otorrino. E ele falou que, na verdade, essa perda de olfato e perda de paladar, principalmente a do olfato, é porque o nervo, do olfactory nerve, né? O nervo do olfato aqui, ele fica tão inflamado e que a pessoa perde realmente não consegue, e por não sentir cheiro, o nosso paladar é totalmente associado com a nossa possibilidade de conseguir sentir cheiro ou não. Então, na verdade, é tudo relacionado à inflamação desse nervo, que por algum motivo o Covid cismou com esse nervo. Então, Ele gosta daquele nervo, gosta do nervo. Então, essa inflamação pode durar meses, que ele falou, mesmo após o Covid. Então é uma coisa chata que às vezes, mesmo depois, você não tem sintoma nenhum mais, mas continua com essa. É bom para dieta, né? Para quem quer perder. Exato. Gente, já estamos pegando aqui no final da live, né, doutor? Eu vou responder, mas a gente vai responder mais 2 perguntas, tá? E aí a gente vai ter que dar boa noite para vocês, que aqui na Inglaterra já são 10 para as 11 da noite. Tem gente falando que tentou meditar e achou muito chato. Essa é das minhas, é tão ansiosa que não consegue nem meditar, gente. Tá me ouvindo, Priscila? Opa! Você travou. Você tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Mas a minha tela tá travada? Eu tô travado, eu tô num pause aqui, mas eu tô te vendo te mexer. Você tá me ouvindo? Eu te ouço super bem, só que você tá travado mesmo. Eu Pois não é, sei, né? gente. Vocês estão vendo a gente ouvindo bem? Eu pergunto pra galera, que a galera, eles que falam, porque eu já tem gente pedindo pra gente fazer uma live e caiu. Não, mas agora fui eu que eu desliguei e liguei pra ver se não é algum problema na minha câmera aqui, não. Mas a gente tá te ouvindo super bem. E você Então tá bom. você parou bonito aí. Eles estão vendo. Porque eu faço cada careta que quando eu travo eu fico com aquela cara de doida mesmo. Ó, a Stefani perguntou: se houver apenas perda de olfato e paladar, é obrigatório ir à procura de um médico? Ou a pessoa pode se isolar e esperar os 14 dias, mas de olho em qualquer sintoma que pode vir a mais? Aqui é o seguinte: você vai se isolar, porque você está com um sintoma clássico de Covid, você vai pedir um teste, tá? E vai realmente se isolar, mas você tem que fazer o teste. Qualquer pessoa com qualquer sintoma de Covid ou sintoma de gripe precisa fazer o teste. Existem até algumas cidades aqui que estão testando todo mundo, até quem não tem sintoma, eles estão testando. Exato. Né? Na verdade, o grande motivo de te testar, Stephanie, é só para tu proteger que outras pessoas não peguem o vírus, né? Porque o sintoma em si de perda de olfato e paladar não te coloca em risco nenhum. Então é mais como tu sendo um vetor da doença, eles querem entender para te proteger os outros da tua comunidade, né? Com certeza. Gente, a sua voz está ótima, só que você realmente a sua imagem está travada. Não tem mais pergunta aqui que não tenha sido repetida. Eu gostaria de agradecer a você, doutor. Que pena que eu não posso ver o seu lindo sorriso agora quando a gente fala tchau. Muito obrigado por ter participado da live. Todo mundo gostou muito mesmo. Eu vou escrever aqui, eu vou tirar essa pergunta daqui. Gente, eu peço que vocês sigam o doutor no Instagram. Ele vai começar a trabalhar nas redes sociais dele. Eu vou ajudar ele a melhorar nas redes sociais. E dessa maneira ele vai conseguir aí. O doutor Ricardo Petraco. O Instagram dele é Ricardo Petraco. Você vai achar no Instagram o nome dele, tá? Não adiciona ele no Facebook pessoal, gente. Tá? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você tem um e-mail que você possa escrever no comentário, doutor, onde as pessoas podem mandar e-mail para você? Eu tenho, sim, só um pouquinho.
Você escreve o e-mail, que aí eu vou colocar ele na tela para todo mundo ver o e-mail. Onde é que eu coloco? Eu coloco aonde? No Comentário. Não tem uma caixa de comentário da direita? Você pode escrever um comentário ali. Não tem, na verdade, uma caixa. Eu só vejo os comentários de todo mundo, mas eu não vejo. Espera só um Você não pouquinho. consegue botar um comentário embaixo? Não, na verdade, não. Você tem o telefone Eu profissional? tenho private chat aqui, não posso mandar um para ti, daí tu bota. Vamos Manda ver para se mim. Manda para mim. chat for the host. Eu estou Ok. pegando o contato Então, do assim, ó, Peraí. esse é meu e-mail, mas aquilo que a gente sempre fala, né, Priscila, é impossível de dar respostas técnicas médicas por e-mail, então sempre disposto a ajudar, mas com aquela reticência de que eu não tenho como dar consulta por e-mail, infelizmente. Gente, consulta com o médico é consulta. Você marca uma consulta e vai lá ver o médico. Pelo amor de Deus, não vai passar vergonha. É igual o dentista, coitado do dentista. Onde o dentista vai, as pessoas abrem a boca e falam: olha meu dente, gente, isso é consulta. Né? Aqui peguei recebeu ali, Priscila, ricardo.petraco@gmail.com. Isso, eu já estou postando aqui, já estou postando. Aqui, gente, esse aqui é o e-mail do doutor Ricardo Petraco. Ele é cardiologista, ele atende pacientes pelo NHS aqui em Londres, tá? Ou também no particular. Se você deseja fazer uma consulta com ele, por favor, entre em contato por ricardo.petraco@gmail.com, tá? Gente, consulta gratuita, assim, mandando milhões de perguntas para ele achando que ele vai responder, não existe, tá? Então, se você manda um e-mail para ele e pergunta como é que eu posso marcar consulta com você? Se você quiser fazer uma consulta pelo NHS, pelo SUS, apenas com o seu médico fazendo, dando uma carta de referência, porque senão o NHS não manda você para especialista, tá? Então, primeiro tem que ser o seu GP vai fazer uma recomendação, certo? Sem essa recomendação, ele não vai conseguir ver você pelo NHS. Se você quiser se consultar com ele no particular, você pode mandar e-mail para ele. Engraçado, tô vendo você na tela mexendo tranquilamente, mas para mim tá travado aqui em cima. Que engraçado. Pois você tá me vendo? Eu não vejo você mexer, você tá travado ainda. Mas você travou bonitão, tá todo mundo falando, nossa, que médico gato. Pausei bem, então. O médico, ele é casado, ele tem filho, né? Então a gente só assim baba na tela. Acho que agora ele caiu mesmo, tá vendo? Ficou tão sem graça que ele caiu da live, tá? Né, suas meninas carentes. Um monte de mulher carente aqui na internet. Gente, o doutor caiu. Vocês paqueraram tanto ele que ele congelou e caiu. Mas ele é casado, com uma linda esposa, ele tem filho. Mas vocês, obviamente, podem se consultar com ele. Mas ele não vai consertar coração partido porque vocês levaram toco, não, hein, gente? Pelo amor de Deus. Não vai pagar. Vocês vão fazer eu pagar mico, né? Eu chamo o doutor para bater papo com você. Um monte de mulher carente, tudo ficando apaixonada pelo doutor. Tá todo mundo com o coração agora acelerado, né? Vai mandar e-mail pro doutor. Doutor, meu coração tá muito acelerado desde aquela live. Não sei o que fazer. Sei. Conheço vocês. Gente, muito obrigada. Infelizmente, a internet dele caiu. Então, a gente não vai poder dar tchau para ele. Mas ele até sumiu, tá vendo? Vocês paqueraram tanto ele, eu acho que ele tá tentando voltar aqui agora, peraí. Deixa eu ver se eu... Doutor? Acho que a internet dele tá ruim, ele tá tentando voltar, não consegue. Tadinho do doutor, gente. Mas ele é muito gente boa. Dá uma força para ele, gente. Segue ele lá no Instagram dele. É Ricardo Petraco o Instagram dele. Segue ele lá, dá uma força para ele, porque ele tá tentando melhorar as redes sociais dele. E ele não entende nada desse negócio de internet, não entende nada de Facebook, de Instagram, e eu tô tentando ajudar ele. E no momento, por exemplo, ele caiu, tô tentando voltar. Deixa eu ver. Doutor, você me ouve? Alô? Eu te ouço, mas acho que minha câmera não tá o bicho. Ah, sua câmera resolveu dar pau. Mas vem cá, a galera paquerando você tanto que você até caiu sem graça, tá? As meninas estão se sentindo culpadas agora, que elas ficaram falando, nossa, doutor lindo, doutor gata, aí você caiu. Eu fiquei com vergonha.
Ficou com vergonha. Ah, agora voltou. Agora voltei. Agora Não sim. resisti. Manda Acho que era outra câmera que tá dando problema aqui. manda um beijo para suas fãs. Obrigado pelo convite. Foi um excelente final de noite. E é sempre à disposição de ajudar não só o público brasileiro que mora na Inglaterra ou na Europa, mas o público brasileiro em geral, né? Para manter o meu português, o nosso português em alto nível, né? Meu português é de baixo nível. Exato. Eu não sei mais falar, eu falo muito errado, muito errado. Eu pago vários micos, assim. Mas tudo bem, a galera que me segue já me entende, eles já sabem que eu falo errado, mas eu sou gente boa. Não, o negócio é ter coração bom. Exatamente. Doutor, mais uma vez, muito obrigado. Vou deixar você dormir. Manda um beijo para você, para sua família também, para sua esposa, por ter emprestado você no meio da noite, assim, pra gente. Tá bom? Que isso, foi um prazer. Ela até tá gostando, tá fazendo yoga lá sozinha, eu acho. Ah, tá fazendo yoga. Tá bom, então. Beijo. Tchau, 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 pessoal. tchau, tchau, tchau. Fica aí, doutor. Você fica. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.